E aí, gente, como é que vocês estão? Como é bom poder estar com vocês mais um programa no nosso momento de reflexão. Reflexão na vida, reflexão na palavra de Deus. O que é que a gente pode encontrar para nós dentro desse livro tão precioso aqui, que já existe há milênios e ele nunca vai deixar de existir. É o livro mais comentado, o livro mais lido, o livro mais comercializado, é esse livro chamado Palavra de Deus. E a riqueza e o tesouro que tem aqui dentro, eu quero a cada semana poder compartilhar um pouquinho com vocês. E eu quero ter um dia o privilégio de poder te conhecer pessoalmente, para a gente sentar, poder conversar, bater um papo, e aí você poder tirar algumas dúvidas, comentar alguma coisa que você assistiu aqui em um dos nossos programas. Para mim vai ser um privilégio, vai ser uma alegria muito grande. E eu quero ter esse tempinho com você, não só aqui, mas pessoalmente também. Acho que vai ser bem bacana. Eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu já tem alguns anos, uma história de um cara lá da África. Eu posso chamar essa história de Efeito Mutombo. Efeito Mutombo foi de um cara que ele morou, ele é do Congo, lá na África, e uma família grande, uma família de 12 pessoas, 12 filhos, fora a mãe. O pai morreu, ele ainda era muito pequeno, e aí ele conta que com muitas dificuldades lá no Congo, principalmente dificuldade financeira, uma família de 12 filhos, ele era o mais novo, o pai morreu e a mãe não sabia ler. Então a mãe analfabeta, com muito sacrifício, educando os 12, até que um dia passou um missionário lá no Congo e, conhecendo as várias tribos que tinha lá, conheceu a família dele, a mãe, ele, os seus 11 irmãos. E esse missionário, ele disse que ensinou um versículo da palavra de Deus, que é esse versículo que eu quero ler com vocês aqui. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 3, e o versículo 20, que diz: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Eu quero ler só mais uma vez, está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele, se referindo a Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. E esse missionário ensinou a mãe dele esse versículo, e ele disse que a mãe dele constantemente ela dizia: o meu Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que qualquer coisa que eu peça ou até mesmo imagine, por causa do poder dele. E ele ouviu a mãe dele constantemente repetir esse versículo porque era o único que ela tinha memorizado. Quando ele é adolescente, ele tem uma vontade e ele disse para a família que ele queria ser médico. E ele disse que várias e várias vezes os 11 irmãos faziam uma fila para ele passar e todos davam um tapa na nuca dele com força e dizia: tu não sabe nem ler, cara, tu não sabe nem escrever, tu quer ser médico. Cara, onde é que você mora? Você mora no Congo, na África, numa aldeia pobre. Tira essa ideia da tua cabeça. Mas mesmo apanhando, e ele continuou apanhando durante algum tempo dos irmãos, ele disse que não desistia da ideia, ele queria ser médico. Só que o tempo foi passando, ele foi crescendo, até que ao completar 17 anos de idade, ele tinha 2,18 metros. Cara, muito grande, com apenas 17 anos de idade. Mas ele estava lá, passeando na aldeia. Ele disse que aos 17 anos ele nunca tinha usado um par de sapato, ele nunca tinha calçado um tênis. A maior parte do tempo ele estava de pés descalços. E nisso passa um jipe. Aí o cara resolve parar o jipe, dá ré e pergunta para ele: tu quer ir para os Estados Unidos comigo? E ele disse que na mesma hora não pensou 2 vezes, ele só disse: quero. E aí ele vai conversar com a mãe. 3 dias depois,
ele está embarcando para os Estados Unidos. Mas quem era que estava naquele jipe convidando ele para ir para os Estados Unidos? O dono, o presidente do Houston Rockets, um dos times mais brilhantes da NBA, basquete americano. O dono está passando por lá, pelo Congo, de jipe. E aí convida ele e ele vai para os Estados Unidos. E esse cara, deixa eu ver o nome dele, Dikembe Mutombo. É o nome desse cara lá do Congo que fez sucesso nos Estados Unidos, jogando basquete. E aí ele fez fortuna lá. E um dia ele estava numa mega igreja nos Estados Unidos, uma igreja assim do Joel Osteen. Se você até quiser procurar no YouTube, até aconselho, cara fantástico, Joel Osteen. Ele tem uma igreja, cara, que dá umas 20 mil pessoas sentadas numa única reunião. Parece um ginásio gigante, é maravilhoso. E ele estava na igreja do Joel, o Mutombo, e ele abriu a Bíblia e ele leu exatamente esse versículo aqui. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. E aí ele fecha a Bíblia e aí ele conta um pouco da história dele. E ele disse: eu sou de Dikembe Mutombo, sou do Congo. Aí ele contou esse pedaço da história que eu já relatei para vocês. E ele disse: minha mãe sempre dizia, e eu nunca me esqueci, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O meu sonho era ser médico. O meu sonho era poder atender às necessidades do meu país. Um país muito pobre da África. Meu sonho era poder alcançar as pessoas em algum hospital, indo nas casas, enfim, poder levar um pouco de alívio usando a medicina. Mas Deus tem os seus planos, Deus tem os seus caminhos, que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. Nós fazemos planos, nós temos uma ideia, a gente estuda, a gente projeta, a gente sonha, mas quando a gente coloca diante de Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, Deus ele tem um poder de nos surpreender. Eu costumo dizer para os meus amigos que Deus ele é muito fera em surpreender a gente, porque Ele faz coisas que a gente não imaginava que poderia acontecer por causa do amor dele por nós. E aí o Mutombo, contando essa história, ele disse: meu sonho era ser médico e Deus me fez ser jogador de basquete. Mas como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, com o dinheiro que Ele me deu aqui, eu estou perto de me aposentar. Deus me deu o privilégio de comprar o maior hospital do Congo. Daqui a pouco estarei me aposentando, minha última temporada, e eu vou voltar para o meu país lá na África. Hoje eu sou dono do maior hospital do Congo. E eu tenho à minha disposição a melhor equipe de médicos e de enfermeiros do meu país para atender o meu povo. Ele queria ser um médico. Deus deu para ele o melhor hospital do país. Ele queria ser médico. Deus deu para ele a melhor equipe de médicos, tudo assalariado pelo dinheiro dele. Ele queria atender a população. Deus faz infinitamente mais. A gente não tem noção do que Deus pode fazer. No mês de abril, eu estava batendo papo com Deus, eu estava orando, conversando com Ele, algo que eu costumo fazer todos os dias pela manhã. E aí um dia eu disse para Deus, agora no mês de abril: olha Deus, eu gostaria muito de fazer algo pelo Senhor, ou algo para o Senhor. Só para demonstrar um pouco, mais do que palavras, eu quero fazer alguma coisa, eu quero demonstrar para o Senhor que eu te admiro, que eu te amo demais e que o Senhor é a pessoa mais importante na minha vida. Então, eu quero poder falar de você, Deus, pelo menos para uma pessoa, todos os dias. De alguma forma, eu quero fazer isso, eu não vou te pedir nada em troca. Eu não estou barganhando com o Senhor. Isso eu estava falando enquanto eu estava orando. Eu não estou barganhando, eu não quero nada em troca, eu apenas quero dizer que eu quero fazer isso para uma das formas de demonstrar o meu amor por você. E aí eu comecei a fazer isso, pelo menos para uma pessoa por dia, seja pelo WhatsApp ou
pela rua, conversando, abordando, orando, falando um pouco da palavra de Deus. E é interessante que poucos meses depois eu recebi um convite. E esse convite que eu recebi, que eu não esperava, eu nem imaginava que isso poderia acontecer, Deus me presenteou com um convite de um amigo meu e ele disse: eu queria que você tivesse um programa, que você pudesse falar do que você quiser, não só aqui em Nova Prata, mas em mais de 10 cidades ao redor. E esse dia aconteceu e é o que eu estou fazendo aqui. Estou alcançando você, eu nem te conheço, talvez você não seja nem daqui de Nova Prata, ou até seja daqui, mas a gente nunca se cruzou na calçada. E Deus está me dando a oportunidade de poder chegar até você, entrar na sua casa, aonde você está agora, na sua cidade, aqui em Nova Prata, ou onde você estiver nos assistindo. E Deus preparou essa terça, Deus preparou esse dia, Deus preparou essa semana para dizer para você que Deus pode sim fazer infinitamente mais por você. Deus pode fazer coisas que você vai ficar surpreendido, como é que isso pode acontecer comigo, porque a gente tem a tendência de imaginar que tudo que nós recebemos é por mérito. Mas se fosse por mérito, nós nunca iríamos conseguir absolutamente nada. Tudo que vem de Deus é por amor. E se Deus faz por você, é porque Ele te ama. Independente de quem você seja, independente do que você já fez, independente do seu passado, Ele ama você. E por amor a você, Deus pode sim fazer infinitamente mais. Eu gostaria de poder orar por você, se você me permitir, se tiver como você fechar os seus olhos só por alguns segundos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por cada um que está nos assistindo nessa hora. Eu sei que o Senhor nos ama independente do nosso passado, independente de quem nós somos. O seu amor não é baseado na nossa vida ou no nosso passado. O seu amor é baseado em quem o Senhor é. É por causa de você que o Senhor nos ama. E o seu amor faz com que o Senhor faça coisas surpreendentes por nós. Coisas infinitamente maiores do que aquilo que a gente já pediu ou até pensou. Deus, receba a nossa eterna gratidão, né? O que é que a gente pode te dar em troca, a não ser a nossa vida e a nossa eterna gratidão. Obrigado por cada um que está nos assistindo nessa hora, Deus, em nome de Jesus. Amém? Que bom que você esteve com a gente nesses poucos minutos. Eu te espero no próximo programa. Olha, passa o link para outras pessoas, avisa, manda um WhatsApp, marca lá no Face que nós vamos estar ao ar logo mais. E eu quero você junto com a gente, a cada dia da semana, assim, ó, eu tenho algo para você. E aí você manda um link para ela, aquelas mensagens que já ficaram para trás, você envia, faz com que as pessoas venham assistir. E eu sei que vai ser uma bênção, vai ser bom demais. Eu quero um dia poder te conhecer. Deus te abençoe. Até o próximo programa.